Seja bem-vindo, mais uma aula da Maratona Vida Próspera. E hoje, nessa primeira aula do segundo dia, eu quero falar sobre o estilo de vida de quem não deve, não teme e não desiste. Se você quer realmente prosperar e viver a vida que Deus sonhou para você, então viver como quem deve, como quem teme e como quem desiste não combina mais com você. Se por um acaso você vivia dessa forma, isso acabou na sua vida. Por quê? Porque o Senhor, sabe o Senhor? Ele sonhou para você uma vida extraordinária, maravilhosa, abençoada, e você toma posse dela hoje. Você está recebendo, você está crendo, você está apropriando dessa vida. E é isso que nós vamos viver e desfrutar juntos. Então hoje eu quero fazer um paralelo para você. Porque se eu vou falar para você sobre quem não deve, não teme e não desiste, então eu tenho que fazer uma comparação. E essa comparação eu creio que vai ser inspirativa para mostrar para você, caso você estivesse, caindo em uma dessas coisas, você não vai cair nisso mais. Pelo contrário, você vai superar todas essas barreiras, tudo isso que por um acaso estava roubando o desfrute da sua vida, estava roubando a sua fé, a sua esperança, a sua alegria e tirando de você a vida que Deus havia liberado, sonhado para você e que agora você está recebendo. Então, primeiro paralelo, até embolou a língua aqui, o primeiro paralelo que eu quero fazer com você é a diferença de quem deve para quem não deve. Se eu quero te mostrar o estilo de vida de quem não deve, não teme e não desiste, então a primeira coisa é você ver a diferença de quem deve para quem não deve. Primeira coisa é porque quem deve não descansa e quem não deve vive no descanso. Se você está vivendo com a mentalidade de dívida, dívida para com Deus, dívida para com as pessoas e todo tipo de dívida mesmo, dívida financeira, dívida no SPC, no Serasa, dívida de gratidão, dívida de honra, todo tipo de dívida não pode roubar o seu descanso. Se você está perdendo o descanso porque está endividado, você está literalmente caindo em algo que não vai solucionar o problema da dívida, não vai quitar nada, não vai amortizar nada, só vai roubar o seu descanso. Então presta bastante atenção. Porque quem não deve, vive no descanso. E não quer dizer que não tem dívidas. Essa é a loucura. Você está aqui para ouvir coisas loucas mesmo. Esse é o Evangelho. Você teve toda a quitação daquilo que era o mais caro. A dívida do pecado. Isso foi liquidado na cruz do Calvário através de Jesus. Agora você tem que viver numa mentalidade de que qualquer outra dívida é mais barato. Por isso, você não vai perder a paz, a alegria, o descanso, porque você está endividado. Eu sei que dever, ter uma dívida no seu nome, uma restrição de crédito, ter uma pessoa te cobrando, um banco, um número te ligando, tudo isso é muito angustiante, desde que você determine o limite do quanto isso vai ou não roubar o seu descanso. Eu estou te falando na presença de Deus. Você pode viver descansado, mesmo que hoje você esteja endividado. Por quê? Porque é no descanso que você mostra a fé que você tem. É no descanso que você vai ter as ideias, a criatividade, vai receber instrução, direção do alto para poder sair dessas dívidas. Mas viver angustiado, sem descansar no Senhor, sem realmente aproveitar de alguma maneira a vida que Deus te deu, não vai resolver o problema. Você não vai deixar de dever só porque não descansou. Pelo contrário, a solução para a dívida está justamente no descanso. E já me puxa para a segunda comparação, de quem deve para quem não deve. É porque quem deve não diverte. Agora quem não deve, aproveita a vida. Qual que é o problema de quem está com a mentalidade de dívida? Não é quem está com dívida, é quem está com a mentalidade de dívida. É que ele
não consegue divertir, não consegue se alegrar, não consegue aproveitar a vida, porque na cabeça dele, ele só vai conseguir ter todas essas coisas a partir do momento que ele quitar, né, totalmente as dívidas que estão hoje sobre ele. Então, dessa maneira, corre o risco de você perder sua vida. Não estou nem falando de alguém te matar, estou falando dela acabar, você gastar os seus dias sem ter desfrutado da vida que Deus tem para você. Então presta bastante atenção, não pare de aproveitar a sua vida. Estou falando para você sair gastando desordenadamente. Não estou falando para você sair como se não devesse e é aquela coisa, devo, não nego e não vou pagar. Não, você vai pagar, o Senhor vai te dar graça para quitar todas as dívidas que você tenha, dívidas financeiras, dívidas de honra, dívidas de gratidão, mas você não deve deixar de viver e aproveitar a vida que Deus te deu até que isso seja quitado. Não, até que seja quitado você já vai estar desfrutando, você já vai estar vivendo. E a terceira coisa é que justamente quem deve não testemunha. E quem não deve, vive testemunhando. Deus não quer que você deixe de testemunhar. Presta atenção, testemunhar tem dupla conotação. Tem uma conotação, um aspecto, que é você ser uma testemunha, ou seja, você ver algo. Então você é uma testemunha ocular, você é um álibi para alguém, você é alguém que testemunhou um acontecimento. Mas tem o aspecto de testemunhar também como quem fala o que viveu, o que viu, conta o seu testemunho. Então presta atenção, porque quem vive com a mentalidade de dívida não vai testemunhar de ver o favor de Deus, não vai testemunhar de ver o milagre, não vai testemunhar de ver a transformação, a vida próspera, transbordando através dele. Agora, quem não deve, vive testemunhando, vive vendo e falando as maravilhas que ele tem desfrutado em Deus. Hoje, em nome de Jesus, você está sendo livre de toda mentalidade de dívida, porque ainda que você deva, você não vai deixar de testemunhar o favor de Deus. Por quê? Porque nada disso define a sua identidade. O que você é não é o quanto você deve. O que você é aquilo que Deus diz que você é. É o quanto Ele pagou por você. Você é um filho amado de Deus. Por isso hoje, lança fora toda mentira do diabo. Lança fora toda condenação, todo ataque maligno que está roubando a sua vida por causa das dívidas. E aí a segunda coisa que eu preciso te falar, já que eu estou te falando do estilo de vida de quem não deve, não teme e não desiste, é o paralelo entre quem teme e quem não teme. A diferença dos dois, porque você vai viver sem medo. Só que quem teme, literalmente vive com medo, tomado de medo. E quem não teme, vive em paz. Por que você está temendo? Por que você está com tanto medo da sua vida desabar, de tudo desmoronar, da sua empresa quebrar, da sua profissão não dar certo, da sua família acabar, das pessoas te abandonar? Não é assim que Deus quer que você viva. Deus quer que você viva em paz. Você já tem paz entre você e Ele. Entre Ele e você está tudo em paz, por causa da justiça de Cristo que está sobre você. Agora Ele quer que você viva em paz com todos os homens. Naquilo que depende de você, a Bíblia diz, viva em paz com todos. Agora, se alguém não está em paz com você, o que você pode fazer? Você pede perdão, você perdoa, você resolve naquilo que depende de você, mas se alguém decide te perseguir, decide te odiar, decide fazer algo contra você, você não tem domínio e controle sobre isso, mas não deveria viver com medo disso acontecer, porque a maioria esmagadora das preocupações, né, da preocupação, são coisas que nunca vão chegar a acontecer. Sabe, numa ocasião, uma faculdade americana, se não me engano foi Yale, eles fizeram uma pesquisa que durou muitos anos, entrevistando muitas pessoas durante muitos anos, se não me engano foram 10 anos, e onde todas as semanas eles questionavam tudo que essas pessoas estavam preocupadas, que correria o risco de acontecer na próxima semana. O que você acha que vai acontecer na próxima semana? E aí eles
eles relatavam, né, os medos deles, os temores, e aquilo era anotado para que depois um gráfico pudesse ser, né, demonstrado. E para surpresa de todos, perto de 80% dos medos, temores, foram coisas que nunca aconteceram. Nunca aconteceram. Nunca aconteceu, mas foi temido como se fosse uma realidade. E eu quero te falar, a maioria esmagadora, perto de 80% das coisas que você fica preocupado, nunca vão acontecer. E as que acontecer, fique em paz. Você tem um pai que cuida de você. Não viva angustiado, não viva com medo. E a segunda coisa é porque quem teme não crê que é amado. Uma pessoa que creme não crê que é amada, porque a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Agora, quem não teme sabe que é amado. É uma pessoa que sabe que o amor do Senhor está sobre ela. Então hoje, o perfeito amor, o amor de Deus por você, está arrancando do seu coração todo medo. Medo de ser abandonado, medo de quebrar, medo de passar dificuldade, medo de fracassar, medo de ser envergonhado, medo de ser rejeitado, desprezado. Todos esses medos não têm lugar no seu coração mais, em nome de Jesus. E a última coisa, do paralelo entre quem teme e quem não teme, é que quem teme não vive pela fé. E quem não teme, vive inteiramente pela fé. E você é esse que crê. Você é esse que não duvida, que tem convicção daquilo que você pode não estar vendo, mas não duvida que vai ver, vai testemunhar, vai desfrutar. Então hoje você lança fora todo medo, porque você não vai viver pelo que você vê, você não vai viver pelo que você ouve, você não vai viver pelo que te dizem, pelo que você assiste, pelo que parece que vai acontecer, pelo racional. Você vive pela fé. E agora, a última coisa que eu quero hoje nessa aula te inspirar, te edificar e te ensinar é o paralelo entre quem desiste para quem não desiste. Quem desiste não termina nada. Quem desiste não termina, abandona no meio. Quem desiste não vai terminar essa maratona, infelizmente, porque não faz, não permanece, não prevalece diante das adversidades. Agora, quem não desiste, vence tudo. É o vencedor que vai reinar com Cristo. Porque vencedor não é quem começa bem, é quem termina bem. Então você está aqui nessa maratona e você não vai desistir. Se outros desistirem, esse não vai ser você. Você é o que vai até o fim. Você pega um livro e lê até o final, você começa um curso e finaliza, você tem uma ideia e executa, você é esse que vai até o fim. Você não desiste. O segundo paralelo é que quem desiste não tem oportunidades. As oportunidades não chegam até ele. Por quê? Porque as oportunidades batem na porta daqueles que vão aproveitá-la. Agora, quem não desiste tem portas abertas diante de si. E você é esse que não desiste, por isso você vai entrar pelas portas que Deus está abrindo diante de você daqui para frente. E a última coisa é que quem desiste não multiplica. Quem desiste enterra o talento. Agora, quem não desiste prospera sem parar. Quem não desiste desfruta dessa vida próspera. Então hoje, em nome de Jesus, nessa aula, você está sendo inspirado a ser alguém que não deve, não teme e não desiste. As circunstâncias não definem a sua identidade, não definem a bênção do Senhor sobre você e a opinião que Ele tem a seu respeito. O nome diante dos homens tem valor para eles, mas você tem valor pela opinião que Deus tem de você. Então agora rejeite toda condenação, toda culpa, toda acusação maligna, toda angústia, toda ansiedade, toda tristeza, toda preocupação e seja esse que não deve, não teme e não desiste. Agora você vai para cima do desafio. Ele é um grande desafio e você vai vencê-lo hoje. E logo depois você vai desfrutar da recompensa.
E eu vou me alegrar de ver isso acontecer em você e através de você. Fica na paz. Até a próxima aula.